Bem, pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui uma API que eu desenvolvi, que o intuito dela não é somente realizar um CRUD simples, né, de cadastro de produtos, mas ela tem uma inteligência por trás de um algoritmo que eu criei para sugerir os produtos que são mais rentáveis dentro do estoque que eu tenho no meu sistema. No caso, eu utilizei React com TypeScript para fazer o front-end, utilizei Spring com Java para criar o back-end, e agora eu vou estar demonstrando como é que funciona a minha API. Aqui nessa parte eu tenho a tela de criação de produto. Eu vou criar um código. Vou dizer o produto que eu quero criar. Vou definir um preço para esse produto. E vou criar. Agora eu vou criar um segundo produto. Vou colocar um nome para ele. E vou definir também um preço. Agora que eu criei o produto, eu vou estar criando a matéria-prima. No caso, eu também coloco um código. Digo o estoque que eu tenho. E aqui digo o nome da matéria-prima. No caso, madeira. Pronto. Pronto. Agora que eu criei o produto, eu vou estar fazendo como se fosse uma receita. Por exemplo, para eu criar uma mesa, eu preciso de quantas madeiras que eu tenho aqui de estoque. Aí, clicando em editar, eu consigo colocar aqui a matéria-prima, no caso a madeira. E para essa mesa, vamos supor, eu vou botar 6 madeiras. Clique em adicionar. E vamos para o segundo produto. Cadeira, eu vou colocar 2 madeiras. Clique em adicionar. Agora nessa tela, em Production Plan, eu vou ter as associações dos produtos e a matéria-prima. No caso, para essa mesa, e com a quantidade que eu tenho em estoque de matéria-prima, para obter o máximo de lucro, eu vou estar tendo que fazer 16 mesas e 2 cadeiras. Se eu fizer 16 mesas e 2 cadeiras com esse estoque que eu tenho no meu sistema, eu vou obter um total de 13.100. Com isso, esse projeto ele vai estar ajudando ao empreendedor, né, a saber qual produto ele vai obter mais rentabilidade. Bem, no vídeo anterior eu demonstrei como é que foi a utilização do sistema, mas eu não demonstrei como é que eu realizei o cálculo para a sugestão de produção. No caso, agora eu vou estar demonstrando o que eu fiz de forma resumida. Primeiro, eu tenho aqui um controller, onde eu tenho um endpoint, aqui um get, que chama esse generate plan lá do service. No caso, no meu service, aqui em production plan service, eu tenho esse método generate plan, que basicamente ele vai conter toda a regra de negócio. Dentro dele, eu vou ter 2 principais métodos. Primeiro, se chama calculate max producible, que no caso ele vai calcular o máximo que eu consigo produzir de um determinado item para me dar um lucro máximo. E eu vou ter também um consume virtual stock, que basicamente esse método ele vai pegar aquele estoque que eu criei virtualmente e vai consumindo. E para ficar mais claro, eu vou estar aqui escrevendo um exemplo para facilitar o entendimento. Bem, agora que eu vou estar demonstrando, vamos continuar com mesas, cadeiras. Aí vamos supor que eu preciso de 6 madeiras e 2 tecidos para produzir uma mesa. As cadeiras eu vou pressupor que eu preciso de 3 madeiras e 1 tecido para produzir uma cadeira. Aí eu crio ali o meu estoque. Vamos supor que eu tenho em estoque 15 madeiras e eu tenho 5 tecidos. Aí como eu vou calcular? Eu vou pegar sempre o menor valor da matéria-prima, da quantidade que precisa, e vou dividir pelo estoque. No caso, eu tenho 5 dividido por 2. Isso, eu estou utilizando uma variável para guardar esse valor inteiro. Aí 5 dividido por 2 aqui daria 2. Ou seja, eu vou conseguir produzir no máximo com esse estoque aqui 2 mesas. Aí eu anoto aqui, ó, 2 mesas. Aí agora vamos ver o estoque que restou. Tinha 15 madeiras e 5 tecidos. Como eu estou produzindo 2 mesas, eu estou utilizando 12 madeiras. Como eu estou
utilizando, produzindo duas mesas, então também 4 tecidos. Esse aqui é aquele método que está consumindo o meu estoque virtual. Aí no caso aqui vai sobrar um tecido, e aqui vai sobrar 3 madeiras. O que acontece agora? Eu tenho esse estoque aqui atual. Com esse estoque atual, eu consigo produzir quantas cadeiras? Aqui só de bater o olho eu já vejo que para produzir uma cadeira eu preciso de 3 madeiras e um tecido. Então eu já sei que é uma cadeira. E um detalhe, por que o meu algoritmo ele começou pela mesa? Porque lá no Generate Plan, eu coloco para ter uma lista de produtos e ordenar pelo maior preço. Ou seja, ele vai pegar os produtos mais caros. Aí, no caso, com uma mesa, naquele exemplo a gente utilizou que ela custava R$800 e a cadeira custava 150, eu começo pela mesa. Aí, no caso aqui, como a unidade é 800, eu sei que 2 mesas vai me custar 1.600, né? E como é só uma cadeira, eu vou somar com 150, que é o preço de uma cadeira. Isso vai me dar um total de R$1.750. Ou seja, com o estoque que eu tenho, eu consegui obter o meu lucro máximo, que é 1.750.